Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 19 de setembro. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Simplesmente nessa terça-feira está de volta um dos melhores campeonatos do mundo. Nada mais, nada menos que ela, orelhuda, Champions League, Liga dos Campeões, como você preferir, tá legal? Só jogaço, que sejam aí jogos com muitos gols e que a gente possa desfrutar e também lucrar nesse campeonato. Combinado? Bora que bora. Antes, três coisas bem simples, já comemorando esse grande momento, dá aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo aí com os seus amigos. Aliás, escreve aí nos comentários quem você acha que vai ser o campeão da Champions nesse ano. Será que o City novamente vai levantar o caneco? O Real Madrid, o Papa títulos de Champions League ou alguma outra equipe? Escreve aí, tá legal? Se você chegou pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto, sempre. Bora que bora, 13h45, iniciando aqui talvez pelo grupo da morte, né? Por que grupo da morte? Newcastle, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Milan. Um grupo extremamente difícil. A gente tem aqui Milan versus Newcastle, jogo em San Siro. Time, aqui eu já vejo algumas alternativas pra gente, tá legal? O Milan jogando em casa, tudo bem, vários amistosos, mas iniciou o campeonato italiano muito bem nessa temporada. Olhando aqui os resultados, né? O mais de 1,5 gols vem forte, mas eu também não desprezo o menos de 4,5 gols e vou mostrar por que pra vocês. O Newcastle jogando como visitante, mais de 1,5 gols também vem de maneira interessante e o menos de 4,5 gols eu também gosto. Então nessa partida, se a gente olhar aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,24, que seriam 2 gols na partida, eu gosto, tá legal? Só que esse menos de 4,5 gols eu também acho interessante, odd de 1,18. Pega essa odd e coloca numa dupla. Eu acho que pode acontecer aqui essas duas entradas. Talvez saiam 2, 3 gols. Será que vão sair 5 gols no primeiro jogo do grupo? Não sei, às vezes é um jogo mais estudado, tal. Então, eu acredito que quem quiser operar para mais de 1,5 gol seja uma alternativa bacana. E esse menos de 4,5 gols eu também gosto. Menos de 4,5 gols podem sair até 4 gols que você ainda tem o green. Se saírem 5 ou mais gols, aí é head na operação. É o que eu busco nesse primeiro jogo aqui da Champions League. Obviamente, se a gente olhar a camisa, pelo fato de jogar em casa, a gente dá um levíssimo favoritismo para o Milan. Mas esse time do Newcastle é um time bem interessante também. Fechado? E bora! 13h45 eu tenho o Young Boys da Suíça enfrentando o RB Leipzig da Alemanha. Aqui são duas equipes extremamente ofensivas, que geralmente fazem jogos com muitos gols. E é o que eu vou tentar operar aqui nesse jogo, tá legal? Eu vou tentar buscar o mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Odd aqui a partir de 1,19, coloca num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,63, 1,57. Mesmo fora de casa, o RB Leipzig é uma prateleira diferente, né? Alemanha versus Suíça, com todo o respeito à Suíça. Então também dou um leve favoritismo para o Leipzig, mesmo jogando fora de casa. Mas aqui, o que eu pego em pré-live é mercado de gols. Tabela de probabilidades para mais de 1,5 gol, 85%. Quem puder operar ao vivo, se o primeiro tempo começar muito forte, tenta pegar um golzinho já no primeiro tempo. Over 1.000 gol HT. A probabilidade dele sair é de 70%. Fechado? Só para complementar aqui para vocês, esse grupo do Young Boys e RB Leipzig é composto de Manchester City, Young Boys, Crevena Zvezda e RB Leipzig. Eu acho que não tem muito o que inventar, né? City e Leipzig devem passar. Bora lá, 16 horas, Barcelona, Espanha, Antuérpia da Bélgica. O grupo é composto por Antuérpia, Barcelona, Porto e Shakhtar. Esse grupo, o Barcelona passa. Agora, a segunda vaga
De bate-pronto, a gente pode falar assim, pô, Marco, vai passar o Porto. Mas o Porto tá numa nhaca no campeonato português. O Porto com um levíssimo favoritismo aqui para a segunda vaga, tá legal? Vamos para a análise de Barcelona e Antwerp. Time aqui não tem muito o que inventar, né? Tecnicamente o Barça é mais time, é mais camisa, deve vencer, tá? Odd de 1,21, pega essa odd e coloca numa dupla. Se o Barça começar o primeiro tempo muito forte, dá para pensar na vitória do Barcelona já no primeiro tempo, vitória esta HT, e também o over 1000 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Fica a mesma lógica, se o Barça é mais forte tecnicamente, vai para cima, não sai o gol, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Barcelona. E será que vem gol do Leva? Interrogação. Jogo para o Barça vencer, jogo para mais de 1,5 gols, que eu tava me esquecendo, né? O Barcelona vem numa tocada boa para gols, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse mais de 1,5 gols, odd é baixa, 1,12, mas é vitória do Barça, jogo para mais de 1,5 gols, Race 3 cantos Barcelona e talvez um gol do Leva. Fechado? E bora, 16 horas, Feyenoord, Holanda, Celtic, Escócia. O grupo é composto por Lazio, Feyenoord, Atlético de Madrid e Celtic. Aqui o Atlético de Madrid passa e a segunda vaga deve ficar com a Lazio, tá certo? Pelo menos em nossa humilde opinião. Feyenoord e Celtic depois vão brigar aqui por uma vaga de Liga Europa. Time, o que eu vejo desse confronto? Gols. São duas equipes que jogam pra frente, tá legal? Então, mesmo sendo a primeira partida aqui do grupo, eu acho que a gente tem um forte cenário para mais de 1,5 gols. Odd de 1,22, pega essa odd e coloca numa dupla. O Feyenoord é o atual campeão holandês e joga em casa. Então, podemos dar um leve favoritismo para o Feyenoord. A odd é de 1,65, Feyenoord empate anula. E ficar bem atento nos escanteios, tá legal? São duas equipes que produzem muitos cantos. Fechado? 16 horas, Lazio, Itália, Atlético de Madrid, Espanha. Vamos dar uma olhadinha nessa race, né? Lazio em casa, dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gols bateu em 4. Atlético de Madrid como visitante, mais de 1,5 gols também batendo em 4 de 5. No histórico, 3 jogos, 1 empate, são 2 vitórias para o time espanhol, Atlético de Madrid, e 2 partidas aqui batendo pelo menos mais de 1,5 gols. O que eu faço em pré-live, né? Eu vou buscar esse mais de 1,5 gols com odd de 1,34. A Lazio tem feito jogos com gols, inclusive eu assisti Napoli e Lazio, né? Foi 2-1 para Lazio. E o Atlético de Madrid vem fazendo vários gols no Campeonato Espanhol também, apesar que acabou de começar aí os campeonatos, né? Mas vem numa tocada over, pelo menos até o momento. Então eu acho que esse mais de 1,5 gols pode ser interessante. E aqui a gente está falando de Itália versus Espanha. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, time. 16 horas temos também Manchester City, o atual campeão da orelhuda, versus Crevena Zvezda, o Estrela Vermelha. São prateleiras completamente diferentes, né? O City, time inglês, Crevena Zvezda, um time da Sérvia. Na Sérvia, ele é muito forte. Mas a hora que vem para uma Champions League, pegando o atual campeão, eu acredito que não tenha nenhuma chance, tá bom? Aqui é tudo a favor do City. O mercado sabe disso, dá uma odd baixa, apenas 1,07. Mas eu acredito que o Manchester City já vença no primeiro tempo, ou seja, se começar forte, explora a vitória do City já no primeiro tempo, vitória esta HT, a mesma lógica para o over 1000 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Obviamente que o City joga em casa, deve começar com muito volume de jogo. Race 3 cantos a favor do City. E aqui é jogo para gols, né? Mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos, mais de 2,5 gols. Eu vejo aqui um cenário muito forte para gols, tá legal? Acredito que seja isso. Para quem quiser buscar aqui também finalização, chute a gol ou mesmo gol, o Haaland é uma excelente opção. 16 horas, Paris Saint-Germain, França, Dortmund da Alemanha. Esse grupo aqui eu acabei pulando na primeira análise, né? Falei que é o grupo da morte. Eu tô até agora pensando em quais times que eu passo para a próxima fase, né? E até agora eu não cheguei numa definição. Mas com o Mbappé, eu dou um leve aqui favoritismo para o Paris Saint-Germain e pela camisa passo o Milan. Então aqui eu vou de Paris Saint-Germain e Milan. Paris Saint-Germain com o Mbappé, tá? Se sair o Mbappé, acabou o Paris Saint-Germain. Bora para análise.
Time, o que eu vejo aqui? Falei que o Paris Saint-Germain tem um Mbappé. Se o homem estiver em campo, jogando em casa, eu vou buscar alguma coisa a favor do Paris Saint-Germain, tá legal? Odd de 1,68, Paris Saint-Germain, empate anula. O Dortmund é uma equipe geralmente over goals, então acredito também aqui num jogo para mais de 1,5 gols, né? Vamos dar uma olhadinha na odd de 1,19, pega essa odd, coloca numa dupla. E lógico, tô falando do Mbappé, é o cara para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechado? E bora, 16 horas, Shakhtar Ucrânia, Porto de Portugal. Aqui, se a gente olhar os 5 últimos jogos do Shakhtar, vem numa tocada over muito interessante. O Porto também é um time over goals, que produz muitos gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 80%. É o que eu vou buscar para essa primeira partida, tá? Mais de 1,5 gols, odd de 1,24, coloca na duplinha. Obviamente, como eu citei, na análise dos grupos, eu dou um leve favoritismo aqui para o Porto, né? Então, se o Porto estiver melhor na partida, aí a gente pode pensar em alguma coisa aqui. Porto, empate anula, Porto para vencer uma das partes. Em pré-live, eu prefiro operar nesse jogo para mercado de gols, o mais de 1,5 gols. Fechado? Saindo da Champions e chegando no Campeonato Brasileiro Série A, 21h30, América Mineiro, Coelho enfrentando o Red Bull Bragantino, massa bruta. América Mineiro, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, perdeu 2, empatou 1, oscila jogando em casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Red Bull Bragantino como visitante, 3 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gols. Baita tendência aqui para mercado de gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 75%. Em pré-live, eu acho interessante esse mais de 1,5 gols, com odd de 1,35, uma odd bacana para um bilhete duplo, tá legal? Falar um pouquinho de escanteios, o América Mineiro tem uma média de 4,2, o Red Bull Bragantino 5,5. Qual que é a sacada aqui? Final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu, tenta pegar canto asiático, canto limite. É um escanteio no final do primeiro tempo. Tem 70% aqui para o lado do América, 80% para o lado do Red Bull Bragantino. Jogo 0x0, alta intensidade, final do primeiro tempo, canto asiático, canto limite. Mercado de cartões, América 1,7, Red Bull Bragantino 3, um cartãozinho para cada equipe. Fechou? Bora pro bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Time, Champions League na área, e você ainda não faz parte do nosso grupo VIP? Por R$19,90 apenas, você está marcando toca. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega para ontem. Baita custo-benefício, grupo completíssimo com mercado de bilhetes, né? Pré-live, duplas e triplas, mercado de gols, escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais. Agora é a hora. A Champions League só está começando, muitas oportunidades. Além da Champions, tem campeonato alemão, espanhol, francês, italiano, campeonato brasileiro, final de Libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Vem que você está perdendo tempo e talvez o conhecimento e deixando de lucrar com a gente, tá bom? O que eu vou buscar nesse bilhetinho? Vitória do Barça contra o Antwerp e o Manchester City vencendo o Crevena Zvezda, Estrela Vermelha, já no primeiro tempo. Barça vencendo nos 90 minutos, Manchester City vencendo no primeiro tempo. Se isso der certo, odd de 1,59, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se puder, deixa o like, faz um comentário que ajuda demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Aliás, amanhã tem Champions League de novo. Valeu, fui!